Vamos então agora para a aula Seichonoye, mitologia, ciência e viver diário. Então vamos lá, mitologia, o que é mitologia, embora a gente já tenha aprendido na aula anterior, mas vamos ver o parecer do professor Masaharu Taniguchi, do nosso Sagrado Mestre, no volume 3 da coleção A Verdade. Esse volume chama-se Principiante, logo na página 229 desse volume. Ih, eu não marquei a página, mas eu chego lá. Página 229, na verdade, é o capítulo 18 do livro, tá? Está escrito assim, que é mitologia? E o professor está falando sobre isso no capítulo Zen e o espírito japonês. Então, quando ele diz sobre o que é mitologia, aqui ele fala um pouquinho sobre o Kojiki, que é aquele livro mitológico, é aquela mitologia japonesa que fala sobre a criação de todas as coisas e tudo mais. Aí, no segundo parágrafo, ele escreve assim, ó, a mitologia não trata apenas de histórias sobre os deuses. Ela não é um simples conto de fadas. Mitologia é o que, então? Verdades imanentes no universo que o povo da antiguidade captou intuitivamente e as expressou em forma de contos. Em todos os países que existem desde a antiguidade, existe ou há a mitologia, tá? Diferentemente dos homens da atualidade, que possuem conhecimentos científicos, olha aí de novo a mitologia, colocando-se como contraponto a mitologia e a ciência se colocando em contraponto, cada um num prato da balança, tá? Diferentemente dos homens da atualidade, que possuem conhecimentos científicos desenvolvidos, os povos da antiguidade em geral não possuíam capacidade de analisar cientificamente os fatos e, em compensação, possuíam acentuada capacidade intuitiva. Mas daí, olha só, na outra aula, na aula anterior, nós tínhamos falado sobre a importância dessa teologia científica. E aqui o professor vai mostrar para nós, então, a importância de, às vezes, ter que transcender aquilo que é científico, né? Ele diz assim, está na página 230, na segunda página do capítulo. Não se pode conhecer o verdadeiro homem analisando-o. Significa, não é analisando, observando, mas analisando, dissecando, separando em partes, como é feito cientificamente, tá? Ele conta aqui, verdadeiro homem, quando ele fala sobre verdadeiro homem, a gente já entende que ele não está falando de corpo carnal, porque o verdadeiro homem não é o corpo carnal. Então, se ele diz que não é possível conhecer o verdadeiro homem, fazendo essa análise científica de cortar em partes, separar em partes e analisar cada parte, aí a gente começa a entender que o ser humano, ou o verdadeiro homem, não está no corpo carnal realmente. Porque se eu separo, vou analisar a mão da Daniela. A mão da Daniela não é a Daniela. O braço da Daniela não é a Daniela. E mesmo se eu abrir a Daniela, né, porque talvez você diga, não, a Daniela não é o braço, não é a mão, não é a perna, mas é o que está no interior do corpo. Então, quer dizer que se eu fizer um corte de fio a pavio aqui e abrir, eu encontro a Daniela lá dentro, também não vai encontrar a Daniela, vai encontrar o estômago da Daniela, o baço da Daniela, o pulmão da Daniela, o intestino, o rim da Daniela, mas a Daniela também não vai estar aí nesse corpo, né? Para explicar sobre isso, ele conta o koan do Keishu e o carro, né? No finalzinho desse trecho ele fala assim, ó, é preciso captar o todo do homem exatamente como é, mas é impossível compreender esse exatamente como é por meio da análise científica, sendo preciso compreender por meio da sabedoria intuitiva. Olha o mito aí de novo. Tá? Então, quer dizer que a mitologia e a ciência precisam caminhar juntas quando se refere a um viver religioso completo. Tá? E quando ele fala, não é por meio da análise científica, a análise científica faz isso que eu falei. Olha, pega isso aqui, põe para cá, isso aqui põe para cá, e vai separando as peças. Nesse quando o Keishu, que é o que está escrito aqui, diz que o Keishu juntou as rodas, juntou o eixo, juntou a cabine e montou um carro. Ele foi botando todas as peças e montou o carro. Quando ele viu o carro pronto, aí ele falou,
O carro está pronto, vamos descobrir então o que é o carro. E aí ele separou a roda, separou o eixo, separou a cabine, separou a porta, separou os parafusos, as porcas e tudo mais, e olhou todas as peças espalhadas no chão e falou: cadê o carro? Porque, na verdade, o carro não é 2 rodas ou 4 rodas, um eixo, 2 eixos, X portas, X parafusos, X porcas, etc, etc. O carro é o conjunto todo. E assim é o ser humano. O ser humano não é a mão, o braço, o intestino, o baço, o rim, o pulmão. O ser humano é o todo que utiliza o corpo. Ele é muito mais do que o corpo. Assim como o carro é muito mais do que rodas, portas, porcas e parafusos e etc. Tá? É bem interessante isso, né? Aí tem o professor Masanobu Taniguchi, nesse livro, Caminho da Paz pela Fé, a Fé na Atualidade, ele fala sobre a aproximação entre a ciência e a verdade. Significa você reconhecer o valor do mito, reconhecer o valor daquilo que é uma verdade que transcende o tempo, o espaço e até mesmo as comprovações científicas, mas também aproximar isso das comprovações científicas. Em que sentido ele está querendo dizer isso? Que às vezes, quando nós compreendemos o sentido intuitivo de um determinado mito, uma determinada história, uma determinada narração, nós conseguimos apreender uma parte dessa verdade transcendental que vem passando de uma geração para outra. Mas, quando nós também vamos fazer uma análise científica dessa narração, dessa passagem, nós conseguimos compreender, além daquilo que foi aprendido intuitivamente, muito mais riquezas, nós conseguimos conseguimos aprender muito mais ensinamentos apenas do que aquele que foi informalmente transmitido de forma intuitiva e não comprovada. É isso, tá? Comprovado pela ciência, vamos dizer assim. Aí, no livro Caminho da Paz pela Fé, na página 100, o professor Masanobu Taniguchi, nosso Supremo Presidente, ele escreve o seguinte: há quem mantenha a posição, porque a Bíblia também, ela tem uma porção de alegorias, uma porção de histórias que, contadas, são extraordinárias, né? Quando diz, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo, que fala da partida dos judeus do Egito, né? Na saída dos judeus do Egito, fala que na fuga, eles chegaram num determinado ponto da fuga que deram de frente com o mar. E não tinha para onde ir. E os soldados egípcios estavam vindo atrás deles. Meu Deus, o que eu vou fazer? E Deus disse para Moisés, né? Bata com o cajado aí, ó, bate o seu cajado. E quando ele bateu o cajado no raso do mar, o mar se abriu, virou um caminho. E o povo passou por aquele caminho. E quando eles terminaram de passar, o mar se fechou de novo e os soldados que estavam atrás deles, dentro do espaço do caminho, foram afogados pelo mar. E os outros que ainda não tinham entrado nesse caminho nem entraram, porque viram que a coisa estava difícil, não ia dar certo, né? Contando isso, você pensa, é impossível. Onde já se viu, bateu com o cajado e o mar se abriu? Isso não existe, de forma alguma. Mas tem o valor do mito da história, né? E aí tem gente que fala assim, não dá para confiar na Bíblia porque é tudo coisa impossível. E tem gente que fala, não vai estudar a Bíblia de forma científica, porque a Bíblia não é para ser entendida de forma científica, era para ser entendida intuitivamente através da orientação de Deus, né? E é disso que o professor Masanobu está falando aqui. Ele diz assim, há quem mantenha a posição de que as palavras contidas na Bíblia são todas verdades. E quem pense, como na Bíblia os fatos estão escritos de forma simbólica, não devem ser interpretados ao pé da letra. É disso que a gente estava falando aqui, tá? E aí ele diz assim, quem pensa, está na página 101, tudo que está escrito na Bíblia aconteceu de fato, como consta. Tem pessoas que pensam dessa forma, mas a Seiichi Noye não toma essa posição desde o princípio.
né? Embora a gente possa aprender com essa sabedoria intuitiva, nós precisamos também entender ou fazer uma análise científica dessa situação, né? Então, ele fala que nós precisamos ler a Bíblia de outra forma na atualidade, não desconsiderando esse aprendizado intuitivo, mas tendo também um conhecimento científico, porque isso vai enriquecer o conhecimento intuitivo que nós temos através das parábolas que estão ali, através das histórias que foram contadas ali, das narrações, né? E aí ele diz assim, ó, em consequência das diversas, isso está no finalzinho da página 101 e começo da 102. Em consequência das diversas pesquisas sobre o conteúdo dos evangelhos, efetuadas por historiadores e estudiosos da segunda metade do século XX, propagou-se a ideia de que, na atualidade, não é possível aceitar a interpretação fundamentalista. O que é a interpretação fundamentalista? É aquela que lê e assimila ao pé da letra do jeitinho que está escrito ali, tá? Essas pesquisas não foram efetuadas do ponto de vista da teologia tradicional cristã, mas sim da arqueologia, da historiografia, da antropologia cultural, que não sofrem restrições da fé cristã. Por que está falando isso? Que foi utilizando essas ciências e não a partir da luz da fé cristã ou da teologia cristã. Porque talvez, do ponto de vista da teologia cristã, esses itens não devam ser analisados de forma científica. Seja até uma blasfêmia, uma heresia interpretá-los do ponto de vista histórico, do ponto de vista científico, do ponto de vista etnológico, tá? E aí, então, o professor continua dizendo assim, ó, esse é um movimento que procura deduzir cientificamente, ou seja, analisando todas as vertentes de fato possíveis, o que Jesus disse na verdade. Não lendo a Bíblia como objeto da fé, mas considerando-a como uma escritura histórica, ou então uma obra antropológico-cultural, e conhecendo muito bem o modo de viver e pensar daquela época. E aí, olha só que interessante, eu não vou ler aqui, porque senão eu vou acabar me estendendo muito na aula, mas o professor Masanobu, ele diz aqui para nós, olha que legal, que os evangelhos, eles foram escritos em grego. Só que Jesus não dominava esse idioma grego. O idioma utilizado por Jesus era o aramaico, né? Então, essa já é uma coisa para se pensar. Não quer dizer que o evangelho seja mentira, não é nada disso. Mas o que o professor está trazendo para nós enquanto reflexão é, se o evangelho foi escrito num idioma que não era o utilizado por Jesus, então o que nós podemos entender é que ele foi escrito por alguém que não compreendia o idioma utilizado por Jesus, né? Então, uma das coisas que se deduz é que os evangelhos, embora diga o evangelho segundo João, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo Mateus, o que se deduz é que, na verdade, o evangelho não foi escrito por João, por Lucas, por Marcos ou por Mateus, mas por pessoas que receberam deles as narrações e que depois foi passando de um para o outro, e acabou sendo narrado em grego. Olha só que interessante. Naturalmente, se não foi escrito pela pessoa que está vendo, nem pela pessoa que está vivendo, significa que esse evangelho não está literalmente transcrevendo em detalhes, no momento do fato, como um jornalista faria, aqui está acontecendo isso, isso e isso, então, integralmente, literalmente, exatamente tudo o que aconteceu. Tá? É uma coisa para pensar, olha que interessante. Mas isso significa que o evangelho não tem valor? De forma nenhuma. Nos evangelhos estão explicados pelas diferentes visões de cada um dos evangelistas, é o que está escrito lá, que cada evangelista foi colocando, mas não é. Esses evangelistas foram levando para outras pessoas e outras pessoas fizeram um registro efetivamente,
mas ali existe muita riqueza. Ali está dizendo, porque são os primeiros livros do Novo Testamento. E nesse Novo Testamento, Jesus já vai mostrando para a humanidade esse Deus de grandiosa bondade, esse Deus magnânimo, misericordioso, amoroso, Pai de toda a humanidade, tá? E aí outra coisa, ele diz assim, uma outra coisa também que a gente precisa entender, que talvez muitas das passagens tenham sido exageradas no livro. Por quê? Eles foram escritos por pessoas que eram simpáticas a Jesus, simpáticas às pregações que Jesus tinha feito, simpáticas às premissas, aos preceitos que Jesus tinha compartilhado com a humanidade. Então é natural que em alguns pontos tenha havido exagero de algo extraordinário, muita bondade, algo soberano, e que outras coisas que não seriam tão, vamos dizer assim, tão favoráveis a promover o Cristo, a promover essa trajetória de Jesus, tenham sido suprimidas, tenham sido diluídas, tenham sido narradas de uma forma mais sutil, né? Então ele diz, existe uma parcialidade. Além do que, Jesus, embora judeu, estava sendo perseguido pelos judeus, né? Estava sendo perseguido pelos fariseus, estava sendo perseguido pelos saduceus, que eram os hebreus, os judeus, né? E aí, então, se Jesus estava sendo perseguido, tinha que mostrar o quanto esse povo que perseguia era mau, era impiedoso, e o quanto Jesus, mesmo assim, era bom. Né? É uma forma também de existir da valorização. Não quer dizer que Jesus não tenha sido bom. É importante que a gente entenda isso aqui. Mas, às vezes, na hora de contar o fato, isso não precisa ser bíblico, não, viu, gente? Até a gente. Né? Quando a gente quer que alguém tome partido na nossa história, a gente conta a história dando ênfase, a gente pode contar todos os fatos, mas a gente dá ênfase diferente em cada um deles para fazer com que a análise da pessoa venha junto conosco, não é assim? Olha, a coisa não foi tudo isso, às vezes foi tudo aquilo, mas você fala, deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. E nesse exatamente o que aconteceu, vai a ênfase onde é mais interessante para mim, tá? Aí, olha só que coisa interessante, tá? Não estou falando que não possa ler o evangelho ou que os evangelhos estejam incorretos, não é isso. Mas o que o professor está trazendo para nós faça uma análise também levando isso em consideração. E aí você vai ter a riqueza de detalhes, não só daquilo que é mitológico, mas daquilo que foi o fato. E também vai aprender com o fato em si. Isso é muito importante, né? E aí ele fala aqui, mais adiante, que eu também não vou ler mesmo porque não dá tempo, mas ele fala sobre aquelas passagens, sobre interpretações etnológicas daquelas passagens. Aquele que te bater na face direita, oferece também à esquerda, que a gente pensa, o cara bateu, ainda tem que dar para a outra face para ele bater mais. E fala que, do ponto de vista mitológico, é assim mesmo, é de tolerância, extrema tolerância e perdão, mas de ponto de vista etnológico, eu vou pegar só essa passagem, que é para a gente não passar batido, mas do ponto de vista etnológico, não é isso. Ele explica aqui, tem até um analista que se chama Robert W. Funk. Ele fala que esse Funk, ele explica assim que para bater alguém na face direita, né? Ou seja, você está me olhando de frente, minha face direita é essa daqui, né? Para bater alguém na face direita, para bater na pessoa, né? Então, pá! Para bater na face direita, a pessoa teria que usar a mão esquerda, né? Então seria essa a mão desse lado, você que está olhando para mim, usar essa mão para bater nessa face. Ok, até aí tudo certo. Não teve matemática nenhuma nisso. Mas a análise etnológica diz... O que é a análise etnológica, tá? A análise etnológica é o estudo da cultura de um determinado povo dentro de uma determinada época. E ele fala que na época de Jesus não tinha papel higiênico. E que tudo que era o trabalho sujo,
tudo que não era digno, por exemplo, as pessoas quando defecavam, elas se limpavam com a própria mão. E elas usavam a mão esquerda para fazer todos os trabalhos sujos, os trabalhos inferiores. Então, fazer qualquer coisa para alguém com a mão esquerda era considerado extremamente desrespeitoso. E aí esse funk diz assim: portanto, a pessoa que bateu na face direita de alguém usou a mão esquerda. E dizer, para aquele que te bateu na face direita, oferece também a esquerda, na verdade não era algo de extrema tolerância. Ah, eu te perdoo tanto que te deixo bater de novo. Era no sentido de, não, você pode até me bater, mas você vai me bater com devido respeito. Você bateu com a mão esquerda, agora bata na face esquerda usando a mão direita, que é a mão digna para fazer qualquer coisa nesse sentido, né? Depois, quem quiser ver as outras passagens, está aqui, livro Caminho da Paz pela Fé, a Fé na Atualidade, do professor Masanobu Taniguchi. Olha só, quando nós fazemos essa análise científica dessa passagem, que nós entendemos intuitivamente, passado de uma geração para outra através da Bíblia Sagrada, nós conseguimos compreender tanto o aspecto de perdoar infinitamente, mas também conseguimos entender o aspecto de nós nos reconhecermos com o verdadeiro valor de filhos de Deus. E nisso existe muita força. Existe o ensinamento do perdão, mas o perdão com a consciência. Eu não estou te perdoando porque eu sou um coitado. Eu estou te perdoando porque eu sou filho de Deus. Eu vou me ver como filho de Deus, vou te ver como filho de Deus, mas exijo que você também me veja como filho de Deus. Olha como fica rica essa passagem. Infinitamente rica. Infinitamente grandiosa. Né? Gente, estudar é bom demais. Aí, vamos lá. Terceiro item, viver diário, segundo a nossa apostila aí na página 19. Esse viver diário nós vamos tirar aqui do livro O que é a Seichonoye. Esse livro, O que é a Seichonoye, o conteúdo dele também está nos volumes 27 e 28 da coleção A Verdade da Vida. E esse livro especificamente, ele está tratando... Ele está tratando dos votos e aprimoramento espiritual dos adeptos da Seichonoye. Né? São 16 itens que devem ser observados por todos os adeptos da Seichonoye. E aí, o professor, logo no primeiro preceito, no primeiro voto e aprimoramento, ele diz assim, com a firme convicção, está na página 35 do livro O que é a Seichonoye, com a firme convicção de que somos filhos de Deus, trilhemos sempre com dignidade o caminho da vida, jamais maculando a nobreza de nossa alma. E aí, na sequência, ele escreve assim, ó, uma vez alcançada a conscientização de que nós somos filhos de Deus, nós devemos viver agora a vida de filhos de Deus. Saber da nossa condição divina e não viver agora uma vida digna como filhos de Deus seria uma grande contradição. Olha só. Ou seja, a Seichonoye, o que nós estamos entendendo aqui, é que a Seichonoye tem a sua parte mitológica. A Seichonoye aproxima essa mitologia também do estudo científico, mas ela é, acima de tudo, um viver diário, um viver religioso real. O que isso significa? Significa dizer que, uma vez que você tem o conhecimento, seja adquirido de forma intuitiva, mitológica, ou seja, por comprovação que você consegue perceber, eu sou filho de Deus, sim, sou filho de Deus, essa consciência, esse conhecimento, essa convicção precisa se tornar vivência prática. E não viver isso na sua vida cotidiana de forma prática significa viver de maneira contraditória. Por isso ele escreve aqui no mesmo livro, na página 38, o seguinte: o conhecimento do fato é a base da ação. Conhecendo a verdade de que somos filhos de Deus, necessariamente passamos a viver em conformidade com a nossa natureza divina. Caso não estejamos conseguindo manifestar nossa natureza divina na vida cotidiana, é porque nós ainda não conscientizamos isso de verdade. Ou seja, uma vez que tenhamos tomado conhecimento de que somos filhos de Deus, nós devemos viver esse filho de Deus na prática 24 horas por dia. É isso que o professor está dizendo aqui nesse livro, tá?
Ah, mas eu não consigo 24 horas por dia, não. Então significa que você ainda não tem conhecimento que é filho de Deus, realmente filho de Deus, tá? Então, viver o filho de Deus na prática significa saber que é filho de Deus e viver de acordo com esse filho de Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. E por último, para a gente fechar a nossa aula, vou pegar um trecho que está aqui, que é também indicação do nosso módulo de estudos, desse livro do professor Ryotaro Kawata, Vida Vigorosa. Esse professor Ryotaro Kawata foi um discípulo muito obediente do professor Masaharu Taniguchi. Para nós que somos líderes da Seichonoye, somos dirigentes, divulgadores, preletores, líderes da iluminação, é uma leitura que a gente tem que pegar de tempos em tempos para ler. Esse é um livro que eu tinha já decidido. Ontem nós tivemos uma reunião de trabalho e eu tinha decidido que ia reler esse livro. Eu queria reler, eu queria revisitar esse espírito de doação, mas é um livro que todos nós devemos reler de tempos em tempos, para reconhecer o que é uma vivência de líder da Seichonoye cheia de docilidade, cheia de convergência, né? E aí tem aqui uma passagem que o professor Masaharu Taniguchi chegou no Kawata com guizo. O japonês tem guizo em tudo, né? Eles têm guizo na chave, guizo no chaveiro, guizo nos enfeites, tudo tem guizo. Porque o guizo é um som que faz a nossa mente aprumar de novo, né? E aí diz que ele levou um guizo para o Kawata e balançou o guizo e falou: Kawata, esse guizo tem um som bom, né? E aí tocou de novo e o Kawata falou: realmente, tem um som ótimo. E aí o mestre perguntou: por que o guizo tine? Aí o Kawata falou, pensou consigo, né? É um koan. Koan é uma questão para meditação. Deve ter uma coisa muito profunda aí. Deixa eu pensar. E ficou pensando. Como é que eu vou dar uma resposta cheia de sabedoria para o mestre Masaharu Taniguchi? E pensou, pensou, pensou. Depois de um tempo o mestre falou para ele: Kawata, está pensando demais. Fala alguma coisa. No que você está pensando? Aí o Kawata falou: mestre, eu estou querendo dar uma resposta muito sábia de por que o guizo tine. Aí o mestre deu uma gargalhada e falou: Kawata, isso é muito simples. Por que o guizo tine? O guizo tine porque ele foi feito para tinir. É isso que ele faz, é a missão dele, é tinir, ele só pode tinir, então é por isso que o guizo tine. E aí o Kawata pensou um pouco e falou: é verdade, né? Olha que resposta óbvia. Mas também tem muita profundidade aí. Aí o professor Kawata escreve aqui nesse livro que, na verdade, a Seichonoye também. Nós descobrimos que somos filhos de Deus para vivermos realmente como filhos de Deus, né? Então ele escreve assim, está no meio da página 26. Praticar a meditação Shinsokan e orar dizendo que o homem é filho de Deus, filho de Buda, consiste na prática estática. Mas se acreditamos na verdade homem filho de Deus, devemos passar para a prática dinâmica, que é vivificar essa verdade em todas as nossas atividades. Só assim a verdade passa a ganhar vida. Isso seria equivalente ao quê? Somente a gente estudando aqui nesse módulo de estudos os ensinamentos da Seichonoye, nós estamos fazendo a parte estática, a leitura de livros, o debate sobre a leitura dos livros que estamos fazendo. Quando estamos em nossa casa, nós praticamos a meditação Shinsokan. Tudo isso é estático. Mas somente quando nós colocamos em prática o conhecimento que veio dos livros e a convicção que veio da meditação Shinsokan, é que efetivamente o guizo vai estar tinindo. Seichonoye é a fé vivida na prática. É isso que o professor Ryotaro Kawata falou nesse livro. Pessoal, nossa aula está finalizada, mas eu gostaria que todos vocês, sem exceção, pensassem na Seichonoye nessas diversas facetas e vissem o quanto efetivamente a parte mitológica, a parte científica tem se tornado um viver religioso na prática dessa fé que nós temos na imagem verdadeira do homem filho de Deus. Muito obrigado a todos.